dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí da hora que você nos ouça nas diversas plataformas de áudio. Mais um episódio da série Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. E mais uma vez aqui contamos com a participação da doutora Carla Vale. Como vai, doutora Carla Vale? Olá, doutor Xavier. Muito bem, doutora Carla. Olha só, eu não esqueci não, hein? No último episódio eu deixei uma pergunta no ar para a senhora responder aqui hoje. Posso voltar com ela? Vamos lá. Então, doutora Carla, com essa divulgação bem grande das redes sociais, a figura do assediado, ela fica mais em evidência? Como é que você trata essa questão do assédio moral e das redes sociais? Perfeito, doutor. Olha, sem dúvida, a gente tem que debater aí o uso dessas redes sociais, de que maneira essa sociedade da aparente transparência, né? Ela traz uma falsa percepção de ausência de limites, falsa percepção de ausência de distinção, né, entre público e privado, e acaba incentivando novas formas de abuso de poder. A Convenção 190 da OIT, ela não à toa toca muito na questão do cyberbullying, de que maneira o teletrabalho ele acabou significando aí um espaço para aumentar um tipo de cyberperseguição. E aí pode ser por colegas de trabalho, por gestores, enfim, por subordinados. De alguma maneira, a gente construiu um universo em que essa pequena parte aparente da vida pública ela se tornou aí um mecanismo de controle, de gerenciamento, de fiscalização, de deslegitimação, né? Seja de licenças médicas, de férias, de problemas pessoais. A gente ainda não está sabendo lidar, né, com essa questão de maneira apropriada. Então, se de alguma maneira os espaços virtuais eles podem até serem convertidos, né, em espaços de fortalecimento dos alvos do assédio via informação, via grupos de debate, via espaços em que a gente mostra que, olha, outras pessoas passam por isso, sofrem por isso, ele também facilita falsas acusações, ou acusações até verdadeiras, mas de maneira leviana, que acabam só prejudicando o alvo. Então, acho que a gente precisa, sim, trazer isso à tona, né? Debater o uso das redes sociais e como isso influencia nos processos de denúncia e de materialização, né? Nos processos que revelam a violência no trabalho. Veja, eu já ouvi relatos que muito me chamaram a atenção, né? De pessoas que, por exemplo, eu tenho um canalzinho no YouTube que é um hobby. Eu gosto de fazer artesanato. Então, nas minhas horas vagas, eu vou lá no YouTube e ensino a fazer artesanato. Não ganho dinheiro com isso. É só uma coisa que me ajuda a pensar e me ajuda a pensar nesse contexto aí de pandemia que eu fiquei presa em casa. Por exemplo, né? Não é meu canal, não. Só estou trazendo exemplo. E aí, isso daí, que é um hobby, que é usado pela pessoa para pensar em outras coisas, para desconectar do trabalho, para fugir dos problemas. Se a pessoa tiver de férias ou de licença médica, ou assim que terminou a jornada de trabalho, pode ser encarado por um gestor super controlador como lá, né? Não teve tempo para fazer isso, mas tem tempo para o YouTube. E aí a gente volta a debater separação entre tempos de vida e tempos de trabalho. Então é bem complexo, doutor. Acho que dá pano para manga. E haja trabalho para quem é assistente social, então, né, doutora Carla? Haja trabalho. Então, doutora Carla, como é que eu sei que eu já sofri assédio moral? Será que eu já sofri assédio moral? Essa pergunta surge para você no seu ambiente de trabalho? Olha, doutor, uma das experiências mais tristes e ao mesmo tempo interessantes, né? Quando a gente conversa com um servidor, com um magistrado, seja com quem for, e de repente, quando essa pessoa recupera a história que se passou 1, 2 anos atrás, ele fala, caramba, então eu sofri assédio. Então foi tão difícil passar por isso por conta disso, né? Eu acho que essa é uma das características do assédio, né? A Marie-France Rigoyen, ela pontua, né, que geralmente, aí por uma questão cultural ainda, porque nossos aparatos de enfrentamento ao assédio estão agora sendo construídos, né? Mas geralmente a verdadeira vítima do assédio, ela demora a pedir ajuda, porque ela fica ali tentando consertar o que está errado. Muitas vezes ela, ele está me tratando assim por algum mal entendido, então vou fazer dessa forma, vou mudar meu comportamento aqui. E aí essa pessoa vai ajustando, tentando ajustar, criar novas estratégias, e geralmente quando ela se dá conta de que nada que ela faça vai resolver aquela relação, ela já está adoecida e sem provas do que estava acontecendo. Isso, infelizmente, ainda é uma verdade, né? Então, doutora Carla,
A questão dos debates que envolvem assédio moral, eles são relativamente recentes, né, na história da humanidade. Mas o assédio moral sempre existiu. Por que hoje se fala mais em adoecimento do trabalho se as causas que levam ao assédio são sempre as mesmas? Olha, doutor, eu vou arriscar nessa pergunta. A meu ver, a gente, dentro da complexidade, da contradição que é a vida, né? A gente tem a oportunidade de falar do assédio, da violência laboral, do adoecimento, porque a gente passou aí por um processo de conquista, de materialização de direitos, de pontuação de parâmetros básicos, parâmetros iluministas, né? Parâmetros de sociabilidade básicos. Acho que o direito do trabalho é uma expressão disso, né? Muito conectado aos avanços humanitários, aos avanços sociais. Então, a visibilidade, a gente poder dar um nome, né? A gente poder dar alguma materialidade para esse fenômeno é uma conquista histórica importantíssima. E óbvio que essa conquista, né, a partir do momento que a gente nomeia o problema, ela tem aí uma série de intercorrências, né? Então, acho que é um pouco por aí. É a contradição entre a conquista e o retrocesso e o atraso que insiste, né, em conviver com os avanços. Muito bem. Doutora Carla, o nosso papo é sempre muito agradável, mas o tempo parece que voa quando a gente está conversando, falando desse tema do assédio moral. Assim, é muito rápido aqui para nós. Infelizmente, o nosso tempo está acabando por hoje, mas eu quero continuar esse assunto num próximo episódio. Você concorda aí? Você aceita continuar com a gente aí, doutora Carla, falando de violência laboral? Lógico, vamos lá, então, vai ser bem bacana. Então tá, eu vou então pedir mais uma vez aí para os nossos ouvintes nas diversas plataformas de áudio que continuem mandando e-mails para ouvidoria@trt1.jus.br. Semana passada, inclusive, doutora Carla, vou falar para você aqui, a nossa caixa de e-mail quase que travou de tanta mensagem que nós recebemos. É sinal que a gente está indo aí no caminho certo aí com o nosso podcast. E em breve a gente vai tirar aqui uma série de episódios só para falar para os nossos ouvintes aí com as dúvidas deles, as sugestões, enfim. O ouvidor pergunta, o especialista responde e o ouvinte vai ficar satisfeito e feliz da vida. Então, a gente encerra por aqui mais um episódio. O ouvidor pergunta, o especialista responde. A gente espera continuar contando com a audiência de todos vocês e até uma próxima oportunidade, gente.